Ele apitou, acabou o jogo, Pô, gente. sendo sincero aqui, Hum. acho que ele apitou meio cedo, mano. Eu acho que ele era pra ele ter dado mais um minuto. Ele tinha que ter deixado esse ataque, cara. Pra mim, na real, pra mim, eu acho que eu acho que ele deu pouco, na minha opinião. Eu acho que tinha dado 5, tá ligado? E aí, Ok. consequentemente, por exemplo, esse ataque teria rolado, tá ligado? Vamos lá, gente. Eu não gostei muito desse juiz, não, mano. Eu também não gostei da condução dele na partida, não. Porque teve um erro grave, tá? É sempre bom a gente começar a falar sobre isso logo, né? Ainda mais dizendo, eu gosto muito do Vinícius Júnior, eu gosto muito do Rodrigo, tá ligado? Eu não ficaria feliz com o Real Madrid sendo eliminado aqui, mas o Vinícius Júnior merecia ter sido expulso. Tá? Lá no início do segundo tempo, ele faz uma falta para cartão amarelo no Urban e depois ainda mete-lhe as duas mãos aqui no colarinho do Urban e joga o Urban no chão, tá ligado? Então, pra mim, era a situação de um amarelo e o lance seguinte era pra mim vermelho direto, tá? Inclusive, ai Moreno, mas foi sem querer. Tem um lance muito semelhante a esse lá no temporada passada no jogo do Manchester United, tá? Que era o Casemiro. Tava rolando uma confusão generalizada. O Casemiro tentou chegar assim no jogador do time adversário para tentar separar a galera. E ao invés de empurrar o cara aqui, tipo, pra tentar afastar, a mão do Casemiro sem querer vai no pescoço e aperta, sabe? E o Casemiro tomou vermelho. Se aquele lance era para vermelho, que dá para perceber que foi sem querer, imagina o que o Vinícius fez, que foi intencionalmente empurrando os caras pro chão. Sem contar que no jogo da ida teve um gol anulado do Leipzig, que para mim foi muito mal anulado, que o Leipzig foi prejudicado na ida. Sem contar também que teve, tipo, o Kroos tomou amarelo, mas antes dele tomar amarelo, ele tinha feito uma falta por trás em cima do Dani Olmo, que pra mim também era coisa de amarelo. Ou seja, o Real Madrid, se eu sou o árbitro dessa partida, teria terminado o jogo com 2 a menos. Era sem Vinícius e sem Kroos, tá? E não é loucura eu dizer essas coisas, porque são coisas que estão na regra. E como eu falei pra vocês, eu gosto do Real Madrid, eu gosto do Vinícius Júnior, eu gosto do Kroos, mas na execução da regra, pra mim, os dois deveriam ter sido expulsos. Ok? O time do Real Madrid foi mal hoje, por mais que o Vinícius tenha feito gol e o Bellingham tenha feito a jogada, tirando esse lance específico, os dois foram mal a partida inteira, tá? Tirando esses dois lances específicos, esse lance específico. Teve o Openda tendo uma das piores partidas da carreira dele, porque se o Openda acerta metade das coisas que ele tentou fazer hoje, o Leipzig tinha feito 2 gols a mais, né? Então, no final das contas, com todo o respeito do mundo a você, torcedor do Real Madrid, o Leipzig merecia algo melhor nesse confronto, tá? Pela bola jogada, pela produção dentro de campo, na soma das duas partidas, eu acho que o Leipzig merecia passar mais do que o Real Madrid. Eu separo as coisas entre o que eu gosto, o que eu prefiro e o que eu acho que quem jogou melhor. É isso, Alisson. O futebol é injusto, pô. Na produção, se você for analisar a produção dos dois times, somando as duas partidas, o Leipzig produziu mais. O Leipzig jogou melhor. Mas o Real Madrid tem o peso da camisa. O Real Madrid, quer você queira ou não, foi ajudado pela arbitragem no gol anulado lá do primeiro jogo e no lance que era pra ter expulsado o Vinícius. No grupo aqui do meu Real, a gente tá atacando o pau nesse time horrível. Então, Mega, o Real Madrid passou, mas passou sem merecer. O time passou sem merecer, sabe? O Leipzig merecia um confronto mais justo, tá ligado?
Porque se o Leipzig pega qualquer time que não fosse City, Arsenal ou Bayern de Munique, e Real Madrid, obviamente, né? Se não fosse qualquer um desses 4, o Leipzig passava pelo que produziu hoje. Ridan, beleza que o Leipzig jogou melhor porque na maior parte do tempo tem que correr atrás do resultado. Por isso que eu estou falando que nós estamos... Se for analisar só produção dentro de campo, o Leipzig jogou melhor. Mas o futebol não é só isso. Eu tô justamente defendendo a partida, tipo, a classificação do Real Madrid falando isso. Sacou? Se o futebol fosse só análise de produção dentro de campo, beleza, mas futebol não é só isso. Futebol é sorte, futebol é técnica, futebol é genialidade, futebol é capacidade de decidir individualmente falando, como que aconteceu hoje. Olha pra partida horrorosa de Vinícius Júnior e Bellingham tirando o lance do gol. Tirando o lance do gol, os dois erraram tudo que eles tentaram. Mas os dois são gênios. Os dois são fora da curva. O Bellingham e o Vinícius Júnior são dois caras fora da curva. E no único lance que deu certo, eles decidiram. Aí você vai pro Leipzig, produz mais, rende mais, tem mais volume de jogo, mas não tem um cara fora da curva. O cara que era pra ser o craque do time, que é um bom jogador, o Openda, fez uma das piores partidas dele nos últimos anos. A partida do Openda foi horrorosa hoje. Se o Openda tá num dia normal, ele tinha feito pelo menos um gol hoje. Tá? Porque teve o lance cara a cara com o goleiro, teve a cabeçada, depois teve o lance driblando o goleiro, teve o chute que é o rebote de escanteio. Ele teve 4 chances claras. Se o Openda tá num dia normal, ele faz pelo menos um. E o jogo ia mudar pra caramba. O próprio Dani Olmo, que pra mim é um excelente jogador também, errou muita finalização. Ele teve muita oportunidade de finalizar e acabou batendo torto. E tem jornalista esportivo por aí falando que tá querendo ver Real Madrid e City na semi antes da final. Real não tem nem chance contra esse City. Cara, o Real Madrid só tem chance contra esse City se Bellingham e Vinícius acordarem inspirados. Sabe? Só. Porque como eu e o Aru, a gente costuma falar aqui na live, tá ligado? Por mais que o craque esteja mal, por mais que o gênio esteja mal, não se tira o cara diferente numa partida, tá? Por mais que o Bellingham tava mal, por mais que o Vinícius tava mal, não se tira nenhum dos dois cedo na partida. Nenhum dos dois, tá? É o mesmo caso para Messi, é o mesmo caso para Cristiano Ronaldo, é o mesmo caso para Neymar, é o mesmo caso para De Bruyne, é o mesmo caso para Suárez. Não, eu acho que 6-0 seria exagero, Mega. Seria exagero, tá? Até porque o sistema defensivo do City não tá tão bem essa temporada. O Real Madrid não seria, tipo, engolido e humilhado. Perderia. Seria tipo 3-1, 4-2, 6-0, eu acho que já viajou demais. Foi uma partida muito aberta, muito disputada, tá? Eu acho que o Leipzig merecia pelo menos a chance de jogar prorrogação, mas nem tudo funciona de acordo com a justiça no futebol, né? Cara, Champions nessa fase não tem muita lógica. Onde que a gente ia pensar que o Porto ia ganhar o primeiro jogo contra o Arsenal? Pois é. O Real vai pegar o PSG, vai vendo. E é aquele negócio. Como a defesa do Real Madrid tá mal, se o Mbappé acordar bem e o Vinícius e o Bellingham não tiverem pro jogo, existe uma séria chance, sim, do PSG passar do Real Madrid, tá? Se o Mbappé tiver em dia de Mbappé e Vinícius e Bellingham não acordarem bem pro jogo. Eu acredito
que existe sim hoje chance pro PSG contra um Real Madrid. Ok? Mas agora é aguardar. Quais são os garantidos? City, Bayern, PSG e Real Madrid. A gente não teve nenhuma zebra essa semana. Nenhuma. Mesmo com 5 no meio campo, o Real não conseguiu marcar absolutamente nada. Bizarro com ruim a marcação do Real Madrid. Você já parou pra pensar, Mega, que talvez o fato de estar hoje com 5 no meio campo, que é uma tática que o time não costuma utilizar tanto, possa ter sido mais prejudicial do que usar o 4-4-2 normal? O 4-4-2 padrão, com Rodrigo e Vinícius? Porque o time não tá tão entrosado nesse sistema. A gente tem um grande exemplo dessa parada de mudar a tática especificamente para um jogo que deu muito errado, que foi a final da Champions entre City e Chelsea, né? O Guardiola inventou uma tática que ele nunca tinha testado uma vez sequer na temporada, apenas para a final contra o Chelsea, e ele se deu mal. Pra caralho, né? Só que o Chelsea ganhou a Champions, né? Eu sou um grande fã do... Tipo, se vai precisar fazer adaptações, faça pequenas adaptações. Não mude o sistema tático de uma hora para outra. Ainda mais num confronto que não vai ser fácil. Como era previsto que esse Real Madrid Leipzig não seria. Se o Arsenal jogar metade do que está jogando na Premier League, na minha opinião, o Real Madrid seria destroçado. Com esse sistema defensivo falho do Real Madrid, sim. E, Alisson, o ponto específico que o Jacques estava falando é justamente sobre o sistema defensivo. Se o Real Madrid tomou apavoro do Leipzig, que é um time que nem tem tanto craque assim, imagina o Arsenal, que tem o Rice, que tem o Odegaard, que tem Martinelli, que tem Saka, que são 4 jogadores de altíssimo nível. Sem contar Gabriel Jesus e Trossard, que sempre fazem partidas desequilibrantes. O volume defensivo do Real Madrid não vem bem. É por isso que o Jacques está falando isso. Se for um Real Madrid e Arsenal, um Real Madrid City, deixa eu ver qual. Um Real Madrid PSG pode dar muito ruim pro Real Madrid já nas quartas, tá? Se o PSV passar também, que o PSV tá com a produção muito boa ofensivamente, o time do PSV é muito veloz, pode dar um trabalho. A Inter, que vem muito bem na temporada também. Cara, pelo que eu tô vendo aqui, ó, quais são os confrontos que faltam, gente? Quem deve passar? Pela lógica, deve passar Dortmund, Inter de Milão ou Atlético de Madrid, esse tá pau a pau. Barcelona ou Napoli tá pau a pau. Porto e Arsenal, eu acho que o Arsenal ganha na volta. Tá. Eu acho que Napoli Napoli e Porto, pra mim, não tem chance. Tá? Dos 6 que podem enfrentar o Real Madrid na próxima fase, eu acho que só contra 2 eles serão favoritos. Que é contra Barcelona e contra o PSV. Só. Nos outros, ou é pau a pau, ou o Real Madrid não vai ser favorito. Sim, Ridan. Por isso que eu tô falando, pela lógica, o futebol não é lógica. Eu tô tentando pensar em possíveis confrontos da mesma forma que vocês estão pensando, pô. Vocês estão falando aí de um possível jogo contra o Arsenal. Vocês estão falando aí de um possível jogo contra o City. Vocês estão aí falando de possível jogo contra outros clubes. Eu também tô... se vocês estão podendo falar sobre isso, eu também tô no meu direito de teorizar sobre. Mas eu acho que essas quartas de final pro Real Madrid vai ser talvez uma das quartas de final mais complicadas para avançar dos últimos 5 anos do Real. Vai ser bem complicado pro Real Madrid, tá ligado?
Tem que torcer pro Courtois voltar bem, pro Militão voltar em forma rápida também, porque o sistema defensivo tá passando por muito problema. Muito problemas, tá? Gente, você do YouTube, só pra avisar, tá? Além desse vídeo de agora, vou postar o vídeo do Futebingo um pouquinho mais tarde, em 9h30 da noite, em twitch.tv/moreno. A gente vai acompanhar também Botafogo e Bragantino, ou não sei se é Bragantino, ou, não sei se é no Rio ou se é em São Paulo, mas eu sei que o jogo é hoje, tá? Obrigado pela sua companhia nesse vídeo, até a próxima e eu fui. Tchau, tchau.